Estas são todas as habilidades do Minecraft que você precisa aprender hoje. Um balde de água MLG é uma habilidade muito comum. Tão comum que duvido que muitos de vocês precisem aprender a dominar. Neste ponto, é apenas um chapéu velho. Mas o que pode ser ainda mais impressionante, embora contextual, MLG está fazendo isso com um cavalo. Sim, porque ao contrário do balde de água, não só temos que estar no lugar certo, mas o cavalo também, o que é muito mais difícil de coordenar quando você está caindo do céu, não está exatamente lá com uma cenoura dourada para fazer isso. Mas quando você retirá-la, você pode pousar no cavalo em movimento e estar completamente protegido de todos os danos de queda. E você também terá um amigo para comemorar assim que pousar, o que não deve ser subestimado. Mas, e se você não quiser um cavalo para viajar, mas sim um barco? Bem, você sempre pode fazer um no ar e pousar nele depois de criá-lo no ar, salvando-se de qualquer imagem de falha e parecendo muito legal ao fazer isso em tempo real, parece impossível. E eu não diria que está longe disso, mas meu amigo Rap conseguiu estudar fazendo isso em seu mundo single player. E aí o atraso é ainda menor do que seria em um servidor multijogador. E quero dizer pra ele, esse se tornou seu vídeo mais popular. Então, eu diria que essa é uma habilidade que vale a pena aprender e acho que você deveria tentar aprendê-la também. No Minecraft Parkour, poucas coisas são tão famosas quanto o famoso salto de 5 blocos. Quero dizer, neste momento, se você vir um padrão como este, e alguém pulando na miniatura, você pode garantir que eles vão falar sobre isso. Mas a verdade é que é possível pular 5 quarteirões. Você só precisará de uma configuração muito específica, e depois de ganhar impulso suficiente, se acertar o tempo e pular no último pixel do bloco, poderá aprender como se lançar para o outro lado, que não acho que você achará prático se quiser usar aqueles saltos sobre ravinas no jogo real. Mas fazer isso uma vez e dizer que fez o impossível, acho que vale muito a pena fazer. Porque, na verdade, se você quiser superar lacunas com mais de 5 quarteirões de comprimento, é melhor apenas aprender como acelerar a ponte. E você não apenas achará isso útil em algo como guerras na cama, mas também, se tiver blocos sobressalentes suficientes, também pode ajudá-lo bastante se você estiver sendo perseguido por mobs na sobrevivência. No mínimo, torna um pouco menos chato encontrar um Elytra. Se você puder para superar a lacuna enviada assim. Falando em chegar ao fim, quão rápido você consegue vencer o Minecraft? Normalmente, quando iniciamos servidores com nossos amigos, quando recebemos aquela oferta de Minecraft de 2 semanas, tendemos a fazer essa luta contra o dragão final bem rápido. Mas você consegue acelerar o Minecraft em menos de 1 hora? O que parece muito, mas na verdade, mesmo em uma semente aleatória com a quantidade certa de sorte. Se você conhece algumas dicas de speedrunner, como saber como construir o portal corretamente, ou Quick Craft, isso pode ser tudo que você precisa para gastar menos de 1 hora, o que não é apenas impressionante o suficiente para dizer que você poderia acelerar o jogo, mas também pode ajudá-lo a começar ainda mais cedo. Grande parte do jogo se abre quando você consegue um Elytra, então quanto mais cedo você conseguir, melhor. E quanto mais legal você parecer, com a mira correta, você poderá se acertar e realmente obter uma quantidade surpreendente de impulso, até mesmo se movendo mais rápido do que correndo sozinho. E em uma situação PVP, isso pode ajudá-lo a sair de uma situação difícil muito mais rápido, como pular 2 vezes sobre desfiladeiros, é muito legal. Mas, para ser justo, a quantidade de dano que você sofre com esses poucos tiros de flecha é substancialmente menor do que o que você receberia do bandido logo atrás de você, e também menor do que você receberia ao cair naquele buraco. Então eu sinto que ambos são muito bons. Tudo bem, já falamos sobre o salto impossível de 5 blocos ser possível. Então, qual é o salto mais difícil no Minecraft? E pelo meu dinheiro, acho que teria que dizer o salto triplo do bloco Neo. A ideia aqui é que temos uma parede de 3 blocos que nos impede de chegar ao outro lado deste caminho. E como o Legitimus pode mostrar, com a quantidade certa de tempo e precisão em seus saltos, você é capaz de escalar a parte externa desta parede. Você só vai querer arrancar os cabelos enquanto aprende como fazer isso. Mas dito isso, se você tiver um dia e quiser aprender como fazer essa habilidade, isso pode torná-lo muito melhor no parkour. Se você conseguir fazer isso e se tiver talento para jogos de ritmo, você pode achar que essa é uma habilidade aplicável aqui, porque o tempo realmente é tudo. Mas uma vez que você consiga fazer isso e pousar, não importa quanto tempo levou para você aprender esta, você ficará feliz por ter chegado. A maioria dos servidores PVP existem em versões de atualização pré-combate do jogo, e por causa disso, isso significa que você deve aprender essa habilidade antiga, já que ela ainda é muito útil hoje. A ideia é que você terá que usar uma vara de pescar em combate, e não como sua arma preferida, mas sim para tornar sua arma ainda mais uma boa escolha, já que a forma como funciona o período de invulnerabilidade no Minecraft é ignorando danos iguais ou inferiores aos que os causaram um jogador ou mob com uma espada. Isso ativará sua invulnerabilidade, o que significa que por meio segundo, nenhum outro dano poderá acontecer. Porém, isso é apenas quando atacamos primeiro com a espada, já que se você acertar o jogador primeiro com a vara de pescar, então quando você o acerta com a espada, isso não ativa a invulnerabilidade, porque a espada causa mais dano do que o vara de pescar. Basicamente fizemos 2 acertos no certo que normalmente levaria para a invulnerabilidade da vara acabar. Tudo que posso dizer é ai. Este salto pode parecer impossível, e francamente, deveria ser. Mas com a ajuda de algo chamado salto blip, você pode aprender a pular mais de 2 blocos verticalmente. Desde quando você se alinha a um pixel específico em um baú ou baú final, e começa a pressionar o botão de espaço, você pode usar esta configuração mais alto que o normal para aprender honestamente, como pular. Eu gostaria de aprender como fazer essa habilidade apenas para poder escapar dessa configuração feia. Quero dizer, um tapete laranja, arenito e um baú final. Quero dizer,
é definitivamente um visual, mas não é um visual para mim. Quando você voa como uma Elytra, você consegue passar por um espaço 1 por 1, e uma configuração como essa com vários anéis que ficam cada vez menores provará Nesse isso. ponto, Especialmente até se você mesmo estiver dizer o que voando é um mais anel. rápido, muito menos se você está voando através dele. E então, se você adicionar ter que virar nos anéis, isso também aumentará muito a dificuldade. Mas, ao aumentar a dificuldade dessa forma, torna-se uma habilidade mais impressionante de aprender. Então, se você deseja mostrar seu curso Elytra para seus amigos na próxima vez que estiver voando no servidor, do balde de esta água é uma boa já é maneira de bastante fazer difícil. isso. Mas como você segura um balde de água quando não tem um balde de água? Pelo menos ainda não. Veja, a ideia aqui é que coloquemos nosso balde de água como um item. No meio de nossa descida. E tudo o que teremos é uma vara de pescar. Portanto, se você acertar o tempo, poderá enganchar o balde de água, colocá-lo em seu inventário Mas é muito e mais usá-lo fácil como falar uma do que embreagem fazer. padrão para Não só balde é de difícil água usar o anzol em cima do balde de água, mas você também precisa saber o momento certo para puxá-lo e retirá-lo junto. Parece muito legal. Descobrir como funcionam os blocos de notas já é bastante difícil. Mas então, adquirir essa habilidade e não apenas ser capaz de tocar esses blocos de notas na ordem certa, mas também fazê-lo inteiramente sem redstone sozinho, Mas como você é uma pode ver habilidade nesses exemplos, totalmente é diferente. muito legal aprender. E nesse ponto, você teria que se lembrar de muitas coisas diferentes para que isso acontecesse. Não apenas memorize a sequência de notas que você deve tocar, mas também quais blocos você precisa socar e a que horas você precisa socá-los. Mas assim que você colocar todo esse esforço para aprender, é algo do qual você nunca desistirá. Em circunstâncias normais, nunca poderemos dar esse salto, mas com alguns blocos em nossas mãos, podemos realmente fazer isso acontecer. Veja, a ideia aqui é que para esse truque, você tenha que colocar vários blocos em torno de 2 ou 3 para chegar ao outro lado com segurança. E então, no ar, colocaremos esses blocos na borda. Então, embora não pudéssemos ter feito o salto original, nisso agora com um podemos balde de fazer água desta forma. MLG. Economize em esteroides. Tem que clicar com o botão direito na hora certa várias vezes. Mas se você se controlar, é uma boa maneira de fugir. Em uma cena de perseguição, chegar ao Nether é um grande passo em sua jornada no Minecraft. Mas e se dermos esse grande passo alguns passos antes? Assim que você tiver ferro suficiente para um balde, isso é tudo que você precisa para chegar ao Nether o mais rápido possível, para saber como fazer isso. Primeiro, você encontrará um lago de lava, e em seguida, colocando os blocos de construção da estrutura da maneira certa, podemos usar água corrente para que possamos transformar nossa lava em obsidiana. E assim teremos mais uma moldura de portal sem ter acesso aos diamantes. Mas esteja avisado. Quanto mais cedo você chegar ao Nether, pegaria uma menos página preparado dos livros você do estará Speedrunner sobre como sobreviver no Nether quando você chegar lá. E por falar em tecnologia Speedrunner, não precisamos guardá-la apenas para o Nether. Também poderíamos usá-lo no final, já que embora a luta contra Ender Dragon seja supostamente o grande momento culminante de sua corrida, quando você pode fazê-lo tão rápido Mas acredite, com apenas algumas ser camas, capaz de matar isso o realmente dragão faz com Ender que tão tudo rápido pareça com tantas fracasso. camas. É uma jornada inteira para aprender por si só. Mas depois de aprender as caixas de acerto enquanto ele está empoleirado, você pode acertar um tiro na cabeça do dragão de 4 a 6 vezes e rapidamente. Um ciclo. A coisa, apenas certifique-se de colocar as camas assim em cima do portal final. Caso contrário, E você algo me também diz poderá que isso andar não de é tão bicicleta impressionante em uma tabela de classificação. Normalmente usamos um balde de água MLG para nos salvar de uma queda alta, mas e uma queda baixa? Ou melhor, a menor distância possível que você pode cair no mundo, já que se você instalasse shulkers e barcos no vazio, não poderíamos realmente fazer uma plataforma com 67 quarteirões abaixo da superfície do mundo. E então, se cairmos da altura do mundo, isso seria uma queda de 447 blocos, que vai demorar um pouco para cair. Então lembre-se que quando você chegar perto do fundo, você deve clicar com o botão direito para entrar em um desses barcos. Afinal, seria muito embaraçoso armar tudo isso e depois morrer em um lugar onde é quase impossível recuperar suas coisas. Talvez pratique um pouco antes de tentar este. Normalmente não devemos ser capazes de saltar mais de 4 a 5 blocos horizontalmente, mas com uma ponte de gelo e os tempos certos, poderíamos saltar esse número até 8 blocos horizontalmente. E a maneira de fazer isso é ter gelo embaixo de nós e alçapões acima para que tenhamos o mínimo de espaço para pular. E então, uma vez que acionamos a tecla de salto enquanto corremos, isso nos permitirá obter velocidades ainda mais altas. Mas todo esse salto esmagador vai resolver o problema, já que também temos que cronometrar o tempo certo para que o último salto aconteça bem no final do último bloco. Caso contrário, você cairá ainda mais rápido na lacuna. Portanto, certifique-se de acertar o momento e o spam certo para reunir tudo isso e chegar ao outro lado. O Minecraft tem barcos, mas não tem aviões, pelo menos ainda não. Todos somos capazes de usar melhor essas 5 pranchas de madeira no céu. Primeiro você quer entrar no modo de terceira pessoa com F5. E nesse ponto, se você entrar e sair do barco repetidamente enquanto cai, você será capaz de desacelerar sua velocidade para a velocidade de um caracol ritmo. E a razão pela qual isto funciona é que sempre que você sai do barco, a velocidade atual é cancelada. Mas o que é ainda melhor é que você não precisa usar isso apenas para cair lentamente. Você também pode usá-lo para se mover por uma distância horizontal maior. E é por isso que você verá speedrunners colocando isso em uso se precisarem se salvar em uma corrida. Ou, no caso Na do edição Sonic, Batarok, você pode existe uma usá-lo para se técnica chamada salvar quando downfall. estiver fugindo de A seus ideia amigos. é Especificamente aqui, é que você jogue uma pérola de Ender e então tente descer para baixo para se salvar.
Então você começaria em uma plataforma, pularia e jogaria uma pérola Ender na parte inferior da plataforma. Nesse ponto, você muda rapidamente para os blocos e tenta enviar spam para o maior número possível. Depois de fazer isso, você pode colocar o Pearl Glitch no pilar ou colocar um bloco na lateral do pilar para pousar nele. E embora as etapas para fazer isso pareçam muito, quando você as analisa, quando observa isso acontecer em tempo real, na verdade tudo acontece muito rápido. Então, se você planeja aprender, talvez analise um pouco antes de fazê-lo. Blocos fantasmas geralmente não são úteis no Minecraft quando você está quebrando blocos e de repente você se depara com barreiras invisíveis. Mas com a ajuda de andaimes podemos usar isso a nosso favor. Veja, ao ficar em cima de um andaime e enviar spam para baixo com o botão direito, você acabará ficando com um andaime flutuando à distância. E embora possamos ver isso, ninguém mais pode, dando-nos um bloco fantasma no qual podemos essencialmente voar. Mas se você for tentar isso, tome cuidado com o servidor em que você faz isso. Já que achamos que o tapete mágico é legal, a detecção de cheats de Mojang não pode ver isso como algo voador, e você será expulso do servidor. Voar não está habilitado. Com a ajuda de uma âncora de respawn e um cristal final, seremos capazes de seguir o conselho de Wrestling e fazer um combo PVP que é tão complexo que mesmo assistindo ao desenrolar, vamos detalhar difícil entender o que a ideia aqui é que estamos usando uma âncora de respawn no mundo superior. E então, quando a carregamos com uma glowstone e permitimos que ela detone, estamos jogando nosso inimigo da explosão da âncora de respawn para um cristal final. E isso maneira desferir o golpe mortal. E se você já olhou para N Crystal PVP, você entenderá que o esmagamento de botões é muito semelhante aqui, a menos que você esteja realmente em uma situação terrível, em que precise cuidar de seu inimigo com muita armadura. Não vejo muitos motivos para colocar isso em prática. Mas fica legal quando você coloca em um vídeo do YouTube. Então, se é para isso que você quer aprender, por mim tudo bem. No Minecraft, nos preocupamos muito com a mineração insta e não com a criação instantânea. Mas pergunte a qualquer speedrunner e você saberá que a criação de pilha pode ser uma habilidade que você coloque mais de um item em determinados slots. Então, quando você mudar, clique em todos os itens resultantes e criará vários itens diferentes de uma só vez. E você pode ver exemplos comuns disso com ferramentas ou armaduras. Mas mesmo conhecer todas as diferentes teclas de atalho numéricas que permitem que você faça trabalhos rápidos como os speedrunners fazem, isso não só exige muita memorização, mas também exige muito dos seus dedos. Isso. Então, se você realmente quiser aprender, eles deixarão você chegar lá. Se você já assistiu a um speedrun e viu o speedrunner mudar seu FOV assim, na verdade é por um bom motivo, já que quando você olha para a tela de depuração F3, você pode realmente ver picos em entidades, dependendo de qual é o seu campo de visão. Portanto, ao restringir sua visão a um FOV baixo, e podemos identificar onde pode haver grandes picos de entidades, de que um remanescente de bastião está naquela direção, já que normalmente piglins, piglin brutus e hoglands irão aparecer após geração em remanescentes de bastiões, e eles não irão desaparecer naturalmente, o que significa que quando você olha na direção de um, você verá mais mobs aumentando em sua depuração F3 do que nas áreas vizinhas. E não é bom apenas para encontrar coisas no interior, pois se você for olhando, poderá usá-lo para encontrar salas específicas dentro da fortaleza. E honestamente, acho que é uma habilidade poder jogar o jogo por um segundo. Com baixo FOV, parece horrível. Mas poder usá-lo para basicamente olhar através das paredes e encontrar coisas, isso é muito legal, e pode te ajudar assim que você aprender. Isso pode parecer uma queda para a morte certa. E realmente será, a menos que você consiga pousar em um pixel de água que sai deste baú encharcado. E a razão pela qual tem exatamente um pixel é que os baús são exatamente um pixel menor que o bloco em todos os lados. E se você realmente quiser fazer com que esse truque pareça ainda mais impressionante visualmente, você pode deixar a água fluir o mais longe possível no canto do peito, para que ela fique o mais fina possível. E neste momento, acho engraçado que esta quantidade quase microscópica de água seja capaz de amortecer a nossa queda. Caldeirão nunca foi capaz. E honestamente, se isso me der outra oportunidade de chamar o caldeirão por ser um bloqueio ruim, essa é uma habilidade que vale a pena por si só. Se você conseguir encontrar uma ravina de magma no oceano, então você precisa se tornar um speedrunner. Agora, o que você está procurando aqui é uma forma de LD3 blocos dos blocos de magma. E então quando você quebrar um dos blocos de magma e colocar a porta no buraco que acabou no fundo do oceano para construir o resto do portal a partir daí, colocamos descendo as outras duas portas que construímos do outro lado dos dois blocos de magma. E então, colocando um bloco e quebrando outro bloco de magma, teremos fácil acesso à lava abaixo para começarmos a construir um portal para nós mesmos. E assim, transformamos o que seriam apenas algumas bolhas no fundo de uma ravina em nosso novo portal para o interior. Vamos! Parece muito legal quando você faz isso tão rápido. Veja como derrotar o diretor usando apenas alguns blocos de lã. Agora, como vocês devem saber, a lã pode ser usada para ensurdecer o som que vem das vibrações, o que, se levarmos isso ao extremo lógico, se colocarmos lã em volta de um guarda, enquanto ele sai do chão durante a desova, seremos capazes de deixá-lo preso e alheio ao que está acontecendo ao seu redor, o que nesse ponto significa que podemos caminhar ao redor do perímetro, não receber nenhum estímulo. Ele desaparecerá. É uma jogada ousada, mas pode funcionar se você tiver as habilidades certas. Em vez de usar foguetes de fogos de artifício, por que não experimentar um golfinho? Por mais bobo que pareça, existe uma maneira de usar a graça do golfinho para dar impulso enquanto você voa. Basta prender uma guia a um golfinho, nadar debaixo d'água e começar a voar para aumentar a velocidade. E se você acertar, você será capaz de acumular impulso suficiente debaixo d'água cuidado para não deixar cair seu golfinho enquanto estiver lá em cima. Porcos e cenouras não são exatamente uma forma popular de viagem por nenhum esforço de imaginação.
Mas o que lhes falta em velocidade terrestre, esses párias porcos podem compensar nos céus. Acontece que ligar e desligar uma cenoura em um pedaço de pau, enquanto monta um porco, pode fazer com que a multidão caia mais lentamente. Este paraquedas de porco pode realmente salvá-lo em uma futura caçada. Mas antes de tentar fazer isso com seu porco local, você pode querer manter isso em mente. Assim que chegar perto do solo, você terá que sair do porco antes de pousar. Caso contrário, você será uma pilha de itens ao lado daquele porco morto. Construir uma casa flutuante, um dirigível ou até mesmo um OVNI são ótimos projetos para tentar. Mas quando você os constrói, todos eles apresentam os mesmos problemas. Quando você precisa construir blocos independentes no céu, pode ser muito chato substituí-los se você errar. Então, para evitar que você cante toda essa música e dance só para consertar. Vale a pena fazer isso. Veja, basta pressionar o botão direito e esquerdo ao mesmo tempo para alterar um bloco como esse. E o que é melhor ainda é que isso pode ser usado rapidamente para alterar a orientação de uma escada suspensa, o que é definitivamente apreciável. Se você iniciou uma invasão acidentalmente, basta cavar. E a razão é porque um buraco de 3 blocos ainda permitirá que você ataque um devastador que esteja por cima, enquanto permanece completamente protegido de qualquer dano. O que é bom, porque se você estiver no chão, esses mods podem persegui-lo rapidamente. Mas daqui de baixo você pode terminar o trabalho usando nada mais do que ferramentas de pedra. Ou se você tiver mais blocos em mãos, e esse pequeno rastreamento permitirá que você chegue perto o suficiente para acertá-lo sem que ele possa olhar para cima e atingir você. Ambos os quais são muito apreciados. Sem quebrar nenhum bloco, como você sairia desse buraco? Bem, por mais bobo que pareça, uma porta é na verdade a solução, cara. Talvez a melhor. Já que se você colocar uma porta no chão e depois virá-la para frente e para trás, por ajudá-lo a sair, você poderá subir os degraus da porta e subir 2 quarteirões de cada dos mobs estiver preso lá extremamente útil. Eles não serão capazes de pular nos blocos enquanto você está saindo para escapar com seu tridente da correnteza. Podemos subir até 200 quarteirões no céu. E a maneira como fazemos isso é que, se esperarmos por uma tempestade e depois quicarmos continuamente em uma plataforma de salto de bloco de limo, cada vez que saltarmos de volta para baixo, fazendo isso, lançaremos mais alto que o anterior, que a chuva que por sua vez nos dá mais impulso, o que significa que estamos tão alto na atmosfera que começa a esfriar lá em cima. E embora tudo isso seja diversão e jogos, apenas certifique-se de pousar no bloco de limo quando estiver pronto para descer. Não precisamos ir do ponto mais alto até o ponto mais baixo. A criação de animais é a base da experiência de Minecraft. Mover um bando de ovelhas ou gado, às vezes é entediante. Quer dizer, duvido que muitos de nós andemos por aí com maconha o tempo todo. Definitivamente, não estou disposto a consertar aqueles porcos que saíram do curral. Poderíamos resolver isso simplesmente usando uma pederneira e aço. Com certeza, quando incendiados, esses mobs são codificados como um caminho para a fonte de água mais próxima, o que significa que um sistema como esse certamente fará com que eles se mudem. Da bigorna podem se tornar irritantes em costeletas de porco. Quero dizer, basta alguns livros encantados na ordem errada e bam, é muito caro para usar. E isso pode ser extremamente frustrante quando você vai consertar alguma coisa. Então, antes de você se encontrar nesse aborrecimento, talvez tente isso. Aparentemente, apenas renomear a ferramenta toda vez que você for consertar é o suficiente para evitar que os custos de reparo aumentem a cada vez. Isso como uma simples operação de mudança de nome e esquece o resto. Apenas algumas pequenas alterações, como adicionar um espaço ou um número ao final, já são suficientes. Não precisa ser sofisticado. Confie em mim. Saquear templos no deserto é um passatempo divertido, com certeza. Mas e se você estiver tentando obter objetos de valor sem perder seu precioso tempo? Bem, é aí que entra esse método. E em vez disso, usamos a maioria de nós gastaria apenas alguns segundos a câmara e o baú para saquear individualmente cada um desses baús. Vale a pena notar que ficarmos no buraco aqui embaixo nos permitirá sobreviver com apenas um arranhão, sustentado. E depois, não só teremos todo esse tesouro em nosso inventário, mas também uma tonelada de blocos para construir nossa saída. Digamos que você queira encher um enorme cubo de água, talvez para um aquário, uma fazenda de lulas. Seja qual for o seu propósito, não vou julgar. Você só precisa de um grande pedaço de água preenchido com blocos de origem. Se for esse o caso, aqui está um método que certamente economizará algum tempo, colocando colunas de blocos de fontes de água em um padrão como este e depois atualizando-os. Então, em breve, você terá toda a área preenchida, definitivamente muito menos doloroso do que tentar preencher cada bloco com apenas alguns baldes. Tudo que você vai precisar é de algumas algas, um pouco de precisão e tempo suficiente para garantir que todo o deserto se transforme em um oásis normal. Ninguém gosta de peixe prateado. Eles não têm um drop especial nem nada, então não há incentivo para matá-los. Então, pelo menos, se tivermos que lidar com eles, que tal tornar um pouco mais fácil se livrar deles? E embora atacá-los com uma espada funcione, isso é quase uma garantia de que alguns de seus amigos entrarão na briga. Então, para evitar isso, vamos usar pederneira e aço. Ao queimar os sugadores, isso é tratado como dano ambiental, e isso manterá o resto de seus amigos afastados. Olha, eu não diria exatamente que é uma alegria lutar contra eles, mas se você está me dando a escolha de lutar contra apenas um ou uma dúzia inteira, cara, prefiro viajar na água. É uma coisa engraçada no Minecraft porque, por um lado, Mojinx adicionou muitas maneiras diferentes de viajar pelo oceano, com conduítes, golfinhos e barcos. Mas nessas outras ocasiões, estávamos limitados a ir até um quarteirão de profundidade no pântano, ou algo assim. Poderia ser uma verdadeira tarefa, isto é, a menos que você tenha um balde em mãos.
Acontece que olhar para baixo com um balde vazio e segurar o botão direito é, na verdade, mais que esses rápido breves do que momentos mover-se de normalmente acerto realmente fazem a diferença. Isso pode economizar alguns segundos valiosos quando você for perseguido em piscinas rasas. Encontrar um mapa do tesouro enterrado é motivo de comemoração. Mas, localizar o tesouro enterrado naquele mapa é uma tarefa árdua. E na maioria das vezes, sinto que preciso escavar metade da costa antes de finalmente encontrar a coisa. Para simplificar essa tarefa e agilizar o alcance de nosso objetivo, este é um guia útil para se ter em mente. Veja, depois de se alinhar de modo que o indicador branco aponte para a parte inferior do X vermelho, tudo o que precisamos fazer é avançar para que apenas um pixel de branco apareça por baixo. Assim, o que pode parecer estranho. Mas de aqui, o baú estará sempre no jogo chamado exatamente Minecraft, um quarteirão ao muito norte tempo de você. minerando. Quero dizer, o que você esperava? Então, para agilizar aquela viagem pelas cavernas, vale ter isso em mente. Veja, na base rochosa, é verdade que se você clicar em cada bloco durante a mineração, em vez de manter pressionado o botão, você minerará substancialmente mais rápido. E embora isso possa parecer uma diferença marginal em um trabalho pequeno, não tenho certeza, isso pode mas a mesma realmente coisa começar a acontece fazer no modo sentido criativo do em um Java grande Edition. projeto. Então acho que é um problema bastante comum. A construção e a sobrevivência são obviamente mais difíceis do que no modo criativo. E parte disso é a necessidade de blocos temporários, como terra ou andaimes, para alcançar determinados ângulos. E embora funcionem, eles acrescentam outra etapa de para limpeza lidar ao com isso processo com um pouco mais de elegância. Por que não experimentar o balde de neve em pó 117? Usando um deles, podemos obter um bloco que não só podemos colocar para suporte, mas também pegar para facilitar o uso. Apenas certifique-se de usar botas de couro, caso contrário, não servirá muito para suporte. Explorar as novas cavernas geradas em 118 é um verdadeiro deleite. Mas embora sejam divertidos de explorar, Então, para chegar à base daquela ravina é uma história diferente. Intactas, as trepadeiras choronas são a melhor resposta. Veja, com isso podemos pendurar um no telhado e depois com farinha de osso para chegar ao fundo. E isso não só nos dá uma forma de chegar à base, a caverna, com segurança, mas também oferece fácil acesso de volta ao topo. E esse tipo de duplo propósito pode ser um verdadeiro salva-vidas. A primeira coisa é conseguir madeira. Quando você inicializa seu mundo pela primeira vez da sua lista, muitos de nós provavelmente não temos uma perceber lista que de está tarefas realmente desperdiçando um tempo matador aqui, quando poderia fazer apenas o mínimo. Veja bem, para conseguir todas as necessidades básicas, você precisa de um par de gravetos e uma picareta de madeira para pedra. Tudo o que você precisa é de cerca de 3 a 4 toras, no início do mundo. Uma maneira fácil de visualizar isso tudo o que você só precisa derrubar os blocos dentro de um raio imediato de você. Depois disso, você tem tudo o que precisa para começar e pode prosseguir com o resto da corrida. Se você teve a sorte de conseguir algum jogo inicial, pederneira e ferro, mas não conseguiu tanto no departamento de alimentação, então fazer uma pederneira e aço e ir caçar animais é uma ótima ideia. Isso não é apenas um passatempo muito divertido, mas também pode fornecer alimentos altamente nutritivos, o que, como não ganhamos muita armadura quando nos movemos rapidamente, pode realmente ajudar a regenerar em alguns momentos críticos. Então costure aquela pederneira e o ferro, encontre sua matilha de animais e prepare-se para agradecer a Prometeu por trazer o fogo para nós, humanos. Se você conseguir encontrar uma vila que gere com um clérigo, o que você pode fazer é abrir caminho no mercado de esmeraldas e conseguir algumas pérolas Ender no início do jogo, combinando isso com a quantidade absurda de dinheiro que você pode obter. Outras profissões, como o comércio de bastões de Fletcher, e esta pode ser uma opção muito fácil de obter todas as suas pérolas de Ender, sem precisar olhar para um Enderman. E como a atualização da vila e da pilhagem nos deu todos os recursos necessários para mudar de emprego para esses caras à vontade, se você tiver uma vara de fogo sobressalente, ou a pederneira para uma mesa de fletching, então este é definitivamente uma fortaleza no interior é o nome do jogo. Mas se você já esgotou toda a sua sorte, e agora está tentando encontrar uma dessas estruturas ao longe, o que pode ser uma boa ideia é seguir o exemplo de João e Maria, e criar uma trilha de migalhas de fácil de extrair blocos no caminho para a nova estrutura. Dessa forma, se você errar e precisar mudar de direção, é muito mais fácil extrair areia do que obsidiana. E dedicar alguns segundos extras para traçar aquela estrada de tijolos amarelos pode economizar horas em potencial ao tentar voltar pelo portal. Quando você chegar a outra fortaleza, pode ser fácil simplesmente pegar o primeiro gerador de chamas que você vê, mas ao fazer isso, você pode obter uma vitória de curto prazo que o prejudicará a longo prazo. Veja bem, se você não consegue encontrar um gerador de chamas cercado por blocos, porque assim é muito mais fácil, lembre-se de que esses mobs podem voar. E não acho que nenhum de nós esteja pensando em desperdiçar nosso tempo ou flechas para tentar pegar algumas varas de fogo do céu. Então, o que estou dizendo é que, se você está procurando que seus esforços sejam rápidos, você pode querer encontrar uma capota rígida em vez de um teto conversível. Se você ainda não tem pérolas Ender suficientes neste ponto, então esta é uma tática de speedrunner, que pode ser muito útil para manipular o sistema. É configurar um botão de reinicialização suave, para que possamos limpar o tabuleiro, caso não vejamos os mobs certos que queremos encontrar. Então, para fazer isso, montamos um pilar de 128 blocos ou mais, colocamos nossa base no topo e depois saltamos com segurança para o fundo. Então, quando você estiver lá embaixo, verifique quais mobs aparecem. Esperançosamente, um Enderman.
Olhe para eles e depois lute contra eles. Depois disso, novamente, apenas uma manipulando a dignidade pela lava, e então você pode reaparecer. Podemos realmente conseguir para fazer doce quantidade de recursos com isso. Assim que você entra na fortaleza, pode ser muito difícil descobrir onde exatamente está o portal. E como o vendedor de óleo só pode levar você até certo ponto, a maioria de nós apenas confia em adivinhações e em descobrir o labirinto por conta própria. Embora uma tática importante que realmente muda isso é usar as legendas de áudio do Minecraft no menu de acessibilidade. Ao usar esse recurso, você não precisa mais depender apenas de seus ouvidos, mas também pode ter um indicador visual, não apenas de qual som está sendo reproduzido, mas exatamente de onde ele veio, o que pode ser muito útil se você está tentando localizar a lava ou o peixe prateado que encontrará na fortaleza, que pode ser tudo o que você precisa para encontrar aquele gerador e chegar um passo mais perto de derrotar o dragão Ender. No entanto, avançar para destruir as torres de cristal finais de cristal nem sempre é a aposta mais segura. Tenta forçar um pouco a nossa mão. Claramente, as flechas não servem de nada aqui. No entanto, se você chegar bem perto de uma dessas coisas e ficar bem próximo ao pilar, poderá usar os poderes da física e da gravidade para fazer com que uma flecha acerte aquela torre com precisão e evite a viagem de ter que subir lá e faça você mesmo. Ao lutar contra o dragão interno, na maioria das vezes nós apenas levamos qualquer golpe que pudermos. Mas se você já está embaixo de e está tentando ser um pouco mais exigente, então vale a pena mencionar que mirar, pois a cabeça do dragão com seus ataques corpo a corpo causa mais dano. E ei, qualquer desculpa para despachar esse dragão e acabar com a luta com mais facilidade está bem para mim. Apenas certifique-se de manter sua ponta à vista e acertar esses golpes até o final do jogo. Este é o canhão mais mortal do Minecraft, e veja como sobreviver a ele. Como embora seja verdade que este design por sopro caído pode matar o dragão Ender de uma só vez, se nos equiparmos com proteção contra projéteis para a armadura Netherite, uma poção do mestre tartaruga e uma maçã dourada encantada, então também é. É verdade que podemos sobreviver a um golpe desta coisa, e fizemos tudo isso sem um totem, o que para mim parece um pouco mais impressionante. Mas também é verdade que a parte impossível desta habilidade é conseguir todos os materiais necessários para fazê-la ficar parado. E uma maneira muito mais difícil de se tornar imortal é fazer esse truque para respirar debaixo d'água. Agora, quando você observa essa falha acontecer em primeira pessoa, pode ser difícil entender o que está acontecendo. Quando cortamos para uma visão de terceira pessoa, fica um pouco mais óbvio. O que está acontecendo aqui é que o cliente e o servidor ficam desincronizados toda vez que continuar nadando normalmente de acordo com o servidor. O soco cancela o sprint e nos levantamos para poder respirar acima do ar. E esse pouco de desync manterá nossa cabeça acima da água. Mas esse truque funciona melhor no servidor, enquanto este poderia funcionar igualmente bem no cliente. Com apenas uma pérola de Ender e alguma precisão, para conseguir isso, precisaremos alinhar nosso lançamento perolado bem na borda inferior do bloco. E uma vez feito isso, corremos, e depois de cerca de um segundo, saímos do outro lado, o que nos dá uma ótima maneira de esconder nossa base secreta. Ou apenas para fugir de seus amigos durante uma caçada humana. Mas aparentemente não somos os únicos que conseguem atravessar paredes. E se você quiser complicar mais, também é possível atirar uma flecha através de uma parede Enderman dentro de um barco, mostra o e depois posicioná-lo próximo a uma parede. Quando você atirar uma flecha nele, essa flecha terá a chance de atravessar a parede. E a razão para isso é porque uma vez que a flecha atinge o Enderman, ela ignora todos os outros eventos de colisão por um tique após acertá-la, ou meio que acertá-la. Afinal, uma flecha não pode atingir um bloco-alvo atrás e aparentemente também não pode atingir essa secreto para uma entrada secreta. É um segredo muito bom também. Poucas pessoas saem por aí atirando em Enderman, que geralmente não funciona tão bem. E o que também nunca funciona tão bem é minerar este bloco central de uma pirâmide no deserto. Mas se pegarmos essa teia de aranha, podemos seguir esse usuário e realmente realizar o assalto. Tudo o que você precisa fazer é minerar na Câmara do Tesouro, colocar esta teia de aranha e lenta, mas seguramente, saquear todos os baús antes de atingir a placa de pressão. Mas acertar aquela placa de pressão, nunca o faremos. Porque se jogarmos esta Ender Pearl logo antes de abrirmos o último baú, podemos nos lançar de volta à superfície, deixando a nós e ao baú do tesouro intactos. Mas essa não é a última vez que usaremos pérolas Ender, porque aqui podemos seguir o Simply Sark e fazer esse feito impossível do Envoid. Só precisaremos de alguns itens para fazer isso. E se você se equipar com a poção de queda lenta em uma pérola Ender assim, podemos usar um simples lançador de água para decolar com um tridente de correnteza e então usar todo esse impulso de velocidade para lançar a pérola Ender sobre a lacuna Envoid. E tenha em mente que as ilhas no final estão separadas por cerca de 225 quarteirões. E se formos mais longe, a pérola final será lançada longe o suficiente para ser descarregada. Então eu diria que isso é o mais próximo da distância máxima que você pode chegar de uma dessas coisas. E é muito mais impressionante do que apenas viajar até o final em outro Elytra. Falando em outro Elytra, para fazer esse truque corretamente, precisaremos de 2 deles, porque assim que o primeiro Elytra quebrar no ar, a verdadeira habilidade aqui é ser capaz de mudar para outro Elytra antes de atingir o solo. Isso requer um tempo de reação muito rápido, mas quando você consegue, parece igualmente legal. E acredite em mim, por mais simples que pareça, não é simples de realizar. E sem mencionar que ao praticá-lo, você está se colocando segundos após a morte no local.
E já que falamos em morrer na hora, este seria um bom momento para mencionar a bigorna. Não é fácil matar alguém com uma bigorna, e matar um alvo em movimento com uma é ainda mais impossível. Os jogadores não apenas se movem muito mais rápido, mas também esporadicamente. Então, ser capaz de planejar a trajetória adequada para lançar um desses em seu inimigo é mais fácil falar do que fazer. E o detalhe mais importante é que você só tem uma chance de fazer isso. Porque assim que eles notarem uma bigorna caindo do céu, eles ficarão um pouco desconfiados. Se você quiser estar mais seguro com isso, você deve pelo menos quebrar sua bigorna para que eles destruam no local. Caso contrário, são 32 lingotes de evidências que você está deixando para eles verem. Mas isso nem é a coisa mais difícil de mirar, porque se você realmente quer desafiar, você deve tentar matar seu amigo com uma pedra gotejante. Embora não assim, mas sim, usando uma vara de pescar. Somos capazes de agarrar uma queda entidade de gotejamento que é fácil e depois de fazer, lançá-la mas em é direção aos definitivamente nossos difícil amigos mirar para matar. Ao contrário da bigorna, não só precisamos nos preocupar com onde estará a posição do jogador, mas também com o momento em que enrolaremos o gotejamento. E quando você está equilibrando tantas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil conseguir. E honestamente, nossa melhor aposta é fazer como esse usuário e tentar lançá-lo em direção a alguém que está em pelo menos uma missão de posição estacionária. É fácil? Não, mas um pouco mais possível. E é isso que vou levar. Mas ainda mais difícil do que tentar matar é tentar não morrer. Quando você está minerando com uma murcha. Agora, você deve ter visto no passado diferentes pessoas tentando usar a cernelha para ajudá-los a desmontar a mina na lousa profunda. Mas o que é ainda mais difícil agora é tentar usar uma cernelha para ajudá-lo a extrair detritos antigos. Mas com a baixa resistência à explosão que Neterac tem, você estará se expondo a muitos problemas ao lutar contra uma dessas coisas. E ser capaz de fazer isso por tempo suficiente, onde você realmente consegue obter alguns detritos antigos. Isso é impressionante. Porque em nossos testes, foi difícil durar mais do que alguns segundos sem morrer para conseguisse fazer isso, muito menos tempo suficiente para conseguir um farol Netherite completo. Ainda assim, não seria tão difícil quanto tentar atravessar um lago de lava apenas usando barcos. E pessoal, basta dar uma olhada na caçada humana dos sonhos para ver o quão impressionante isso é. Você não só precisa ser preciso no tempo para pousar tudo isso, mas também precisa cronometrar exatamente onde está saltando dos barcos antes que eles se desintegrem na lava. Por um lado, você só pode segurar 9 barcos em sua barra quente para conseguir isso. Portanto, mesmo que você consiga fazer isso, não conseguirá fazer isso por muito tempo. Portanto, certifique-se de chegar ao seu destino com rapidez suficiente para desmontar. Mas se esse salto é difícil por ser perigoso, este é ainda mais difícil só porque é estúpido fazer isso. Embora seja inteiramente verdade que se você enviar spam rápido o suficiente, você poderia usar isso para se impulsionar com um Elytra. Então, o problema está tentando fazer isso no servidor lento do seu amigo, que fica a um continente de distância. Será muito mais fácil do que em seu cliente single player. Mas depois de acertar o tempo, esta é uma maneira de voar sem o uso de coisas como foguetes ou tridentes. E embora você possa aprender consistentemente como dar um salto ou dois, a parte difícil é aprender como dominar isso em algumas tentativas diferentes. Se resume a um fator especialmente aleatório. Quando na maioria das vezes precisamos funcionando fazer com o atraso do servidor. Porque para realizar a façanha impossível de ponte de velocidade com blocos de gravidade, precisaremos de muito atraso, e provavelmente de uma macro também. Neste exemplo, estamos usando o Mod Carpet para simular o atraso no mapa, e você notará que quanto melhor for a ponte geral, menos atraso será necessário. E realmente, para realizar esse truque sem usar nenhum lag, você teria que se mover a uma velocidade mais rápida, impressionante com certeza, mas meio que vai contra o objetivo. E essa não é a última vez que você terá que se preocupar com sua velocidade, porque se você for rápido demais tentando esse truque do Elytra, não vai acabar tão bem para você ou para os mobs. E na verdade, tentar carregar outro mob usando um Elytra na liderança é quase garantido que terminará com um dos cabos quebrando e uma pilha de mob caindo no chão abaixo. Mas também é extremamente útil se você precisar mover mobs por longas distâncias, especialmente sem o uso de outro portal. Então, se você quiser fazer isso com os melhores ODs que tiver, você vai querer procurar um penhasco ou um corpo de água para poder aumentar gradualmente a velocidade. E então você pode usar um foguete para evitar o quebra de chumbo. Eu também me certificaria de que você tivesse um corpo de água, onde eles pudessem pousar do outro lado. Caso contrário, para que ela teria trazido aquela ovelha rosa gerada naturalmente. Mas mesmo que a água seja capaz de nos salvar aqui, não vai adiantar muito com a próxima habilidade, porque se você cair no vazio final, a água não se moverá rápido o suficiente para que seu amigo deixe cair um balde de água para você. Mas se você tiver habilidade, é possível, mas definitivamente difícil. Salve-se da queda jogando uma pérola final, mas não apenas o tempo precisa ser preciso, mas o ângulo também. Então talvez faça um curso de trigonometria antes de tentar isso. E também certifique-se de ter bastante saúde antes de tentar, porque nada será mais patético do que pousar aquela embreagem de pérolas Ender apenas para levar os 2 corações e meio de dano de queda e morrer ali mesmo. E se você não quiser se preocupar com danos causados por queda, tente esta falha. Como você pode ver neste usuário, se saltarmos correndo e continuarmos segurando o salto durante a queda, será possível nos salvar de todos os danos da queda. Se agacharmos logo antes de atingir o chão, o que é um conjunto aleatório de passos, e é mais fácil falar do que fazer. Mas se você fizer isso direito, poderá sobreviver a uma queda de qualquer altura, sem nunca ter que tocar em um balde de água. Lembre-se, se você for tentar isso, faça-o apenas em 119.2, já que a falha parece ter sido corrigida pela sombra em um 9.3. Mas se você ainda quiser impressionar seus amigos com o lançamento mais recente, então pegue alguns blocos de gravidade, já que com um tempo incrivelmente preciso, podemos usar blocos de gravidade colocados abaixo de nós para pular essa lacuna enquanto nos abraçamos.
parede. Mas obviamente, como Pular estamos usando blocos gravitacional, gravitacionais antes aqui, que ele caia. não somos E se os você únicos quiser a ser cair. ainda mais Então impressionante você precisa ser capaz então os verdadeiros segredos para tentar usar esse truque para subir uma elevação, ou até mesmo ficar no mesmo nível íqureo. Na verdade, contanto que você não caia no buraco, você está fazendo certo aos meus olhos. E embora essa habilidade seja difícil para tentar pular mais longe, esta usa a dor para tentar pular mais alto. Já que se você estiver disposto a levar muito mais fácil tentar usar isso para conseguir meio quarteirão extra para o seu salto, se você estiver indo para a trave, então o que você realmente precisa usar é o salto de 2 blocos. Então, como podemos fazer isso? Bem, será mais fácil de fazer com fogo, já que quando você se deixa pegar fogo, você recebe tiques de dano constantes que podemos usar aqui. Mas vale ressaltar que não é preciso acender o fogo E com acendendo uma fogueira no meio pois do basta salto, carregar você uma obterá o pederneira mesmo efeito, e aço, o que é bom. Agora você não precisa se preocupar com o fogo. É simplesmente um momento impossível, o que talvez não seja um alívio, mas é pelo menos uma coisa com que se preocupar. E mesmo que o fogo faça essa habilidade parecer bastante dolorosa, infelizmente, esta com um balde de água não é mais fácil. Certo. Agora, existe a embreagem parece padrão que para deve ser balde de muito água, fácil de fazer. mas o verdadeiro ponto crítico aqui é que o piso é feito de blocos que podemos bloquear. Portanto, mesmo que acertemos o tempo como normalmente faríamos, simplesmente inundaremos o bloco e morreremos com o impacto. Então, a maneira de contornar isso é que você tem que colocar primeiro um bloco normal e depois regar em cima dele. O que parece simples, mas é extremamente difícil de fazer. E a maneira como como você sabe que isso é difícil, é que mesmo se você tiver uma macro de clique com o botão direito, isso ainda é quase impossível de fazer na sobrevivência, especialmente se você tentar fazer algo assim na prática. Não tenho certeza se muitos de nós conseguiríamos fazer isso com a configuração adequada, muito menos sem ela. Embora esse desafio do balde de água torne mais fácil nos matarmos, o próximo prova que é ainda mais difícil matar outras pessoas quando há uma tempestade no céu e um Elytra. Seremos capazes de realizar o truque mais legal da história. Mas observe com atenção, porque se você piscar, poderá perder o foco, já que quando tivermos uma tempestade no céu, seremos capazes de usar essa configuração para nos lançar a mais de 400 blocos por segundo. E nesse ponto, é difícil acertar qualquer coisa, muito menos um tiro na cabeça. Depois de fazer isso, você notará que isso é capaz de atirar em alguém com proteção de 4 armaduras. Se estiverem usando proteção contra projéteis 4, isso ainda os reduzirá a um só coração. E quem sabe? Com tempos mais precisos, ainda há uma chance de conseguirmos isso de uma só vez. E assim basicamente nos transformamos numa versão voadora do canhão ferroviário. E embora o tiro com arco seja difícil por causa da imprevisibilidade dos jogadores, como você descobrirá que esse salto é difícil apenas por causa da imprevisibilidade, podemos usar essa falha com um bloco de limo para saltar mais alto do que de onde começamos. E a chave aqui se resume à sincronização do cliente-servidor. Porque enquanto um deles pensa que caímos no chão, o outro pensa que saltamos. E o resultado é que nos lançamos super em alta. E embora algumas configurações desse truque sejam mais fáceis de executar, outras, como esta, exigem muita pressão deles, você descobrirá que é difícil fazer isso de forma consistente e imediata. Principalmente quando há momentos em que você pensa que deu um salto por causa de uma altura, você é lançado, mas acontece que ainda não foi alto o suficiente. Megan Parkour com estes. Alguns dos saltos mais difíceis que já tive que fazer, mas ainda não é o salto mais difícil para o parkour. Não, porque esse prêmio tem que ir para este salto. E a forma como funciona, embora esse usuário faça com que tudo pareça 45 graus, a verdade não é tão simples. Isso permitirá que você se mova 2% mais rápido. Parece pequeno, certo? Mas em exemplos como esse, isso pode ser tudo de que você precisa para dar o salto. Já que enquanto uma velocidade normal de caminhada seria de 4,317 quarteirões por segundo, quando você está caminhando com metralhadora, isso sobe para 4,45 quarteirões por segundo. E para tentar fazer isso, e apenas por essa pequena margem, somos capazes de avançar exatamente ao mesmo tempo que não conseguiríamos de outra forma. Então você manterá isso até o último salto, onde terá apenas um curto período de tempo para começar a atacar para frente e para trás. Mas isso por si só não é suficiente, já que para realmente conseguir isso, você tem que olhar o mais próximo possível de 45 graus para o lado. E quando você junta tudo isso, você consegue o salto mais difícil ainda que conseguimos dar neste vídeo. Porque esse truque é tão impossível que você literalmente precisa usar um software speedrun, assistido por ferramenta para que isso aconteça. E como você verá neste vídeo de cinema, para conseguir isso, primeiro temos que nos posicionar na borda do bloco e depois continuar deslizando para frente e para trás sobre ele, enquanto colocamos o pé e o aço, até que nós, eventualmente, serei capaz de desenvolver essa habilidade. E a razão pela qual tudo isso acontece é porque quando o jogador pula na borda de um bloco, fará com que o servidor interno do único jogador pense que o jogador não pulei. Então, quando você sofre danos nesse estado, as coisas ficam um pouco estranhas, e ser capaz de definir uma tarefa para fazer isso já é bastante difícil. Então, se você for capaz de fazer essa habilidade sozinho, você já tentou fazer um esqueleto acertar uma trepadeira, sabe que não é uma tarefa fácil, mas é necessária se quisermos preencher nossa coleção de discos musicais. Então teremos que ser criativos. E felizmente, este usuário tem a ideia certa. Veja, o Minecraft conta assistências da mesma forma que mata. Ou seja, se tivermos um esqueleto atirando em um pedaço de TNT aceso, e isso matar a trepadeira, e com isso, pessoal, obteremos o disco de música da mesma maneira neste vídeo. Então vejam se eles estão certos e façam um bom. Tudo bem?